bem-vindos a mais uma live, terça-feira, 20h45. Hoje você vai saber sobre o que suga a sua energia. Eu sou a Luciana Santos. E eu sou a Diva Rosina. Bom, gente, obrigado por ter acompanhado a live, viu, galera? Eu tenho falado com bastante gente, não sei se a Diva também. Mas é legal vocês acompanharem, porque o propósito é que você conheça o mundo de Genetic Scientology. Como funcionam essas ferramentas, quais são essas ferramentas, como você usa essas ferramentas. Tem muita gente que tem um livro e às vezes quer um respaldo, uma ajuda, entender como que pode usar isso na vida, qual a utilidade real para a vida. Então é bem legal que vocês acompanhem as lives e até compartilhem com quem não conhece, porque é uma forma da pessoa compreender o que está acontecendo no mundo dela. Por que a pessoa, por que você faz ou diz coisas que você não queria? Porque às vezes você sente vontade de desistir, ou de repente não sabe lidar. Porque assim, uma coisa é acontecer algo que te trava, você deveria ir, e te trava, mas você deveria ir. Ou o contrário, você deveria se reter, parar, mas aí você ataca, por exemplo. Então, de onde que vem esses impulsos? Então, às vezes, só o fato de você perceber de onde vem, por que acontece, já tem como você mesmo ter um diagnóstico de como que está o seu estado mental e o que você pode fazer para resolver situações assim, certo? Gostaria de falar algo, senhorita Diva? Bom, já que está falando da mente, né? Então eu quero falar sobre a mente reativa. A mente reativa é uma mente puramente irracional. Ela é uma mente praticamente igual dos animais. E a pessoa reage e não tem consciência disso. Essa mente, ela exerce força e poder sobre pensamento, consciência, corpo, ações e objetivos. Então, por mais que você tenha consciência do que você quer, quando você entra nessa mente reativa, automaticamente ela se desliga e você passa a ter um comportamento muito diferente do que você é. Então, você chega até a pensar assim que como que eu fiz coisas que não tem nada a ver comigo? A explicação é a seguinte: a mente reativa, ela tem força e ela exerce poder. Então não adianta você falar que sabe o que quer, que vai fazer, que a sua vida está no seu controle. Está sim no seu controle, até que a mente reativa assuma o controle. Exato, até que a mente reativa separe você do controle. Exatamente. E o importante é você ter conhecimento para ter um controle inteligente da sua vida. Porque se você não tiver controle e não perceber essa mente reativa, você vai fazer coisas que depois você vai pagar por isso. Porque toda atitude da mente reativa, ela é irracional. Então, você começa a olhar para o seu passado e começa a ver coisas que você fez que hoje você não faria. Por quê? Porque neste momento você tem mais consciência, então você consegue olhar o seu passado. Mas existem pessoas que vivem na mente reativa, faz coisas que não tem nada a ver com a realidade do que ela está vivendo, só que ela acha que ela está certa. Agora, por que ela acha que ela está certa? Ela não tem consciência de nem quem ela é e nem o que ela tem que fazer. Então ela fica à mercê dessa mente reativa, que é uma tristeza, né, Luciana? Sim. Você mencionou uma coisa que é legal falar, repetir, sobre a mente reativa ter força e poder de comando sobre a sua consciência. Então, como que seria isso? Ter força e poder de comando sobre a sua consciência. Quando a gente fala de consciência, tá claro para vocês, se não tá, vai estar agora, que é você perceber a existência de. Então, quando você é consciente, você percebe, você sabe. E com certeza houve situações que mesmo você percebendo que não estava ok, mesmo você percebendo que tinha algo errado, mesmo você percebendo que não era a melhor coisa a fazer, ainda assim você fez errado. Ou seja,
A mente reativa tem força e poder de comando sobre a sua consciência. Então a pessoa pode ser mega inteligente, master, e de repente ela se mete num problema que às vezes um conhecido fala, meu, não acredito que você fez isso, sabe? Por quê? Se entrou mente reativa, querido e querida, não importa sua classe social, sua cor, se você tirar 10 ou 0 na escola. A questão é que ela entra e tem força e poder de comando sobre a sua consciência, sobre o seu pensamento. Você é uma pessoa que está insegura. De repente, você deveria estar falando num vídeo, ou deveria estar falando com uma multidão, ou deveria dar uma palestra, ou falar com uma pessoa. Mas o seu ponto fraco, a sua mente reativa, ela liga quando você vai falar com pessoas. Então, o seu pensamento diz, não, mas não tem nada, aquelas pessoas sabem menos que eu, é só olhar no centro da cabeça, só fazer isso. A pessoa tem N métodos aí que ela pode usar para ela poder superar essa insegurança. Ela tem um pensamento assim, não, é isso, sim, porque eu vou conseguir, porque eu posso. Entrou a mente ativa, seu coração começa a acelerar, a sua mão começa a suar, a sua voz começa a travar, já era. Por quê? Porque a mente ativa tem força e poder de comando sobre o seu pensamento. O que mais que você falou? É força de consciência, pensamento, corpo, ações e objetivo. Corpo, ações e objetivo. Sua mente ativa tem força e poder de comando sobre o seu corpício. Ou seja, você de repente começa a desenvolver uma doença que você vai no médico, você faz exame, você faz tratamento disso, tratamento daquilo. Muitas vezes, às vezes você não sabe a causa, o médico não sabe por quê, não mostra num exame, principalmente algumas doenças psicológicas. Tem as psicossomáticas, mas também tem aquelas mentais que são catalogadas como doença. Então, fisicamente, às vezes você não tem nada, mas o seu corpo sofre. Você tem uma dor nas costas, aí é o estresse, porque não aparece nada no exame, entende? E outras doenças que realmente existem, artrite, artrose, assim vai. Então, é a mente ativa dando comando aí. Ela tem força e poder de comando sobre o seu corpo. Exatamente, que nem o corpo. A pessoa sabe que tem que levantar 6 horas para ir trabalhar. Outro bom exemplo. Ela dorme, aí acorda atrasada. Chega no serviço, por que você chegou atrasada? Perdi a hora. Na realidade, ela vai justificar um comportamento porque ela queria levantar, mas o corpo não queria. Ou seja, a mente ativa tem força e poder de comando sobre o seu corpício. Então, ao invés de você controlar seu corpo, o seu corpo que te controla. É um absurdo. Mas acontece, as pessoas não têm essa noção de que o corpo, ele não tem que fazer. Porque se deixar um corpo, ele só quer comer, beber e dormir, não quer fazer nada. Quem controla o seu corpo tem que ser você. Você que tem que falar, agora você vai tomar banho, agora você vai levantar, vai trabalhar. Mas tem gente que fica obedecendo o corpo, não quer fazer nada. E daí não tem resultado na vida, vai culpar as pessoas, o governo, culpa todo mundo por uma falha dela. Porque o corpo exige ação para ter resultado. A pessoa não faz, arruma culpado. Pois é, a vida exige ação. Legal, Diego, bom exemplo também. Então a mente ativa tem força e poder de comando sobre o seu corpo, força e poder de comando sobre as suas ações. Isso que você acabou de falar tem muito a ver, mas às vezes você quer ir pra cá, mas aí você acaba indo pra cá. De repente você tá dirigindo e trava. Pra quem tem medo de dirigir, por exemplo, qualquer tipo de ação que você possa ter. De repente você tinha que fazer, de repente é um atleta, teria que ter mais condicionamento, ter disposição, e ele não cansa, entende? Ele quer fazer, mas não consegue. Ou a pessoa faz aquilo que ela não gostaria de fazer. De repente a pessoa está muito estressada com o filho, com a filha, com o esposo, com a esposa, e ele acaba atacando, batendo, gritando. Então a pessoa não queria fazer aquilo e ela faz, porque a mente ativa tem força e poder de comando sobre as suas ações, entende? E mais um, objetivos. A mente ativa tem força e poder de comando sobre os seus objetivos. Por exemplo, quero terminar a faculdade e fazer meu TCC. Não consigo. Tem gente que parou
Parou em 2005, 2010, parou. Simplesmente parou. Por quê? A pessoa trava, porque a mente reativa entrou. E ela vai ter 1000 justificativas. Ah, era dinheiro? Mas aí, se você for ver bem com lupa, era dinheiro? Depois daí, comprou carro, viajou, pediu dinheiro emprestado para pagar empréstimo, fez isso, fez aquilo. Então, tem que analisar muito bem e com uma lupa para ver se realmente o problema é naquilo que a pessoa diz. Porque às vezes ela desvia de um propósito por nada, porque a mente reativa entrou, mas não tem especificamente uma justificativa, ela inventa. Mas não porque ela quer, eu vou inventar. Automaticidade, entende? A pessoa está tão acostumada a justificar por que ela não alcança uma meta, que ela sempre tem uma explicação de por que ela não alcança uma meta. Então, isso pode ser qualquer coisa. Pode ser a pessoa que queria fazer mais dinheiro esse ano, ou perder peso, ou ganhar massa magra, ou perder, eu não sei, qualquer objetivo. Qualquer objetivo em prol da sobrevivência. Qualquer objetivo que deixasse a pessoa mais satisfeita em viver. Só que a mente reativa exerce força e poder de comando sobre os seus objetivos. Então, quando a gente enfatiza falar na live, até nas entrevistas aqui, ou fica falando, olha, compra esse livro, adquire esse material, porque aqui tem a totalidade da informação, vai falar que é uma tese que o próprio fundador, o L. Ron Hubbard, desenvolveu. Então aqui tem as provas como da descoberta da mente ativa, as soluções que ele encontrou, por que funciona, porque isso é uma tese feita pelo próprio fundador da Genetic Scientology, que ele fez lá em 1950, tá? E para você, eu não sei se você sabe, isso tem em mais de 180 idiomas. Então tem vários lugares do planeta, Japão, Taiwan, Europa, tem vários lugares. Brasil. Então, ali tem a totalidade da informação completamente organizada. As lives vão te auxiliar muito a compreender esse universo, o que tem, mas ali está bem codificado. A gente dá vários exemplos, expõe alguns pontos de vista, mas é muito legal você ler, porque é o seu universo com o universo da informação, diretamente. Até enfatizo isso da leitura do livro, porque é muito importante você ver o que está escrito. Existem N pessoas falando de Genetic Scientology na internet. A fonte é sempre o livro. Por isso que eu faço questão de dizer exatamente a informação está aqui. Entende? Damos exemplos pela experiência que nós temos, pelas pessoas que atendemos e pelo conhecimento, né? Pela própria experiência de atendimento com pessoas e do próprio material. Mas é muito legal que você veja a informação diretamente no material. Faz muita diferença. E é aquilo, né? Tá escrito, então é verdade. Mas basicamente, gente, voltando pro assunto da mente reativa, a gente fala muito disso porque basicamente é esse mal da humanidade. Com certeza você deve ter visto pessoas ou passado por situações onde até um ponto da vida a pessoa ia razoavelmente bem ou até de vento em polpa. E de repente ela caiu. O que aconteceu? E você às vezes pensa, mas nada a ver. Tem gente, tipo, esse último ano, por causa das questões que estamos passando no planeta, nem vou falar sobre o que estamos passando, que usamos máscara, etc. Muita gente ficou preocupada por causa de crise, por causa da saúde, entre outras coisas, se distanciou de algumas pessoas. Então, nós ouvimos muitos problemas. Um deles é a taxa de suicídio que aumentou. E o que acontece aí? Gente, teve gente assim, conhecido de conhecido falando, você olha pra pessoa, a pessoa tá muito bem, no outro dia a pessoa tá morta. O que aconteceu? O que aconteceu ali? A pessoa tinha uma casa boa, a pessoa era bonita, a pessoa tava bem, e ninguém percebeu, entende? Porque entrou a mente reativa, é treta. Então por isso que a gente fala, consciência. O propósito das lives é o quê? O propósito master das lives, apresentar esse mundo, mas pra quê? Pra levar pra você consciência, pra devolver pra você liberdade. Por que liberdade? Liberdade é você poder fazer ou deixar de fazer as coisas de acordo com aquilo que você quer. Às vezes você tá preso num pensamento, você não consegue mudar de ideia. Digamos que você tá, sua autoconfiança ou autoestima tá baixa. E você não consegue mudar de ideia. E eu falo, não, você pode ser melhor. Não, mas é difícil, porque eu passei uma vida assim, porque meu pai me bateu, porque meu marido me bateu, porque não sei o quê.
entendo, a vida foi dura pra muita gente. Mas eu também entendo que você deve mudar de ideia. Eu também entendo que é fácil falar, mas a pessoa sabe o que ela viveu. Por este motivo, o que ela faz para ser mais livre? Ela tem que fazer terapia? Tem. Tem que ter consciência. Por que aconteceu isso? Como pode fazer para mudar? Como ter uma vida melhor? O que eu posso fazer a respeito? E assim a consciência e a liberdade ficam equilibradas, entende? Às vezes, você já deve ter conhecido pessoas muito extrovertidas, muito desenrolada, mas fazia muita besteira, fazia muita coisa errada, e que se dane o mundo, entende? Então essa pessoa às vezes era carente de consciência, precisava de mais consciência. Porque consciência e liberdade estão mais ou menos ali. Se você usar errada, de forma errônea a sua liberdade, daqui a pouco a sua consciência também está comprometida, entende? Daqui a pouco você deixa até de perceber as coisas. Daqui a pouco a sua liberdade já era. Então por isso que os dois têm que estar mais ou menos ali num equilíbrio, consciência e liberdade. Esse é o propósito das lives, esse é o propósito das leituras, esse é o propósito dessa estrutura toda de Genetic Scientology que existe não só aqui, mas em outros lugares do mundo. E é verdade. O L. Ron Hubbard, quando ele descobriu a Dianética, ele descobriu a única fonte do estresse, da insegurança e da doença psicossomática. É algo que todo mundo deveria saber. Devia ser algo de utilidade pública, porque a pessoa tem uma mente, não sabe como é que funciona, passa situações que não sabe como resolver, passa às vezes por louco, porque faz coisas que não queria, e as pessoas não têm noção do que está acontecendo realmente com aquela pessoa. Na vida real, como numa família, a mente reativa pega dessa forma. A pessoa nasce numa família, tem uma educação, e não gostou de algumas coisas e quer formar a própria família, como aconteceu com uma amiga minha que trabalhava numa grande empresa. Ela falou para mim, quando eu casar eu quero ter uma família muito diferente da forma como fui criada. Meu pai não soube criar, não soube me dar educação, ele era muito violento e ele bebia. Eu não entendo porque ele bebia, não tinha motivo, ela achando dessa forma. Aí ela conheceu um rapaz muito bacana, casou com ele, até que um belo dia ela ficou grávida. O sonho dela era ter um filho e fazer aquela família doriana, família exemplar. Criar o filho como deveria, aquele marido fantástico e aquela mulher, que é a mulher, não é a Amélia, tá? Mas é a mulher de verdade. Só que quando ela casou, teve um filho, era gêmeos. Quando nasceu, até aí, tudo bem. Só que criança chora, criança grita, sente fome, dá trabalho, acontece muitas coisas. E essa situação mexeu tanto com a mente reativa dela, que fez ela começar a achar que ela não ia conseguir dar conta do recado. E ela começou a sofrer, começou a ficar desanimada da vida, achar que ela não tinha capacidade para ser mãe, que ela parece que estava pagando os pecados dela, porque ela criticou tanto a mãe dela e o pai dela. E hoje ela está vendo que não é tão fácil. E ela começou a cair. Aquela mulher inteligente que trabalhava, que tinha uma boa referência, começou a cair. Aí vem as pessoas para dar conselho, né? As pessoas sempre querem ajudar. Não sabem, mas querem ajudar. É normal do ser humano. E tá certo, ajuda. Só que a ajuda que elas deram não foi muito boa, não. Por quê? Ah, não, criança é assim mesmo, chora. Com 3 meses passa. 3 meses, não passou. Não, quando ela tiver 1 ano, começar a andar, a criança vai melhorar. Não vai. Chegou um ponto que ela começou a se sentir tão revoltada, que ela começou a beber. Aí foi um caos na família, porque ela foi condenada pela própria família, dizendo assim, você queria ser a Mulher Maravilha, agora você é uma mãe que bebe. Daí, eu conversando com ela, ela falou, olha, eu não soube lidar com essa pressão da família, do filho, de como ser mulher, como trabalhar. Isso me enlouqueceu e eu não sou mais a mesma. Eu não sei como voltar a ser aquela mulher cheia de vida. Aí, conhecendo a Dianética, eu disse para ela sobre a mente reativa, que ela consome energia, a pessoa fica debilitada, mas ela precisa ganhar força. E a única forma de você voltar ao seu estado normal, que seria a própria vida gritando dentro de você, é tendo conhecimento, fazendo terapia,
curso, para você ter uma estrutura. Porque uma mente em bom estado é a sua única garantia. E como você sabe que a sua mente não está em bom estado? Quando começa a aparecer problemas e você não sabe o que fazer. E isso te leva à loucura. Eu faço entrevista durante o dia de muitas pessoas. E eu vejo o desespero das pessoas de querer entender o que aconteceu na vida delas. Que elas eram de uma certa forma até um período, e depois que aconteceu algo, a vida mudou. Elas falam, mas eu não era assim. E eu entendo. E eu ajudo, direciono para um curso, para uma terapia, é um livro, porque o livro te dá conhecimento, não tem outra forma de se adquirir conhecimento. Você tem que estudar, porque se você não fizer nada para mudar essa situação, a mente reativa vai destruir sua vida. Porque a mente reativa, ela causa problemas e te impede de vencer na vida. Você fica empacado ali, não vai nem para frente, nem para trás. Aí você começa a olhar para o seu passado e fica, nossa, mas antes a vida era mais fácil. Agora está difícil. Não é que a vida está difícil. O que falta é uma estrutura da própria vida, de como você funciona, como que é a mente, o que a mente faz com você quando você não tem conhecimento. Então, a única coisa que você precisa saber, e é muito importante, é observar. Tem alguma coisa errada com você? Você vai falar, não, tem, eu não estou vivendo como eu deveria. Se tem alguma coisa, procura ajuda. A Dianética tem recurso, tem ferramenta de tudo quanto é a área da vida. Então você pode ver a área que está pegando e buscar esse conhecimento. Porque se você não entender da mente reativa, você vai perder tempo. E tempo perdido não tem volta. Então, vamos recuperar a sua vida de uma forma mais tranquila. Não precisa sofrer tanto para viver, né? Exato, Diva. É isso mesmo. A Diva nas entrelinhas respondeu aí o tema da live, que é o que suga a sua energia? Bom, energia tem a ver com o movimento, o trabalho que é feito para conseguir alguma coisa. Outras formas, outras definições de energia também tem a ver com a questão do que gera luz, calor e o movimento, certo? Então, não vou falar tão tecnicamente a definição, mas a energia basicamente é o movimento. Se tem energia, você tem movimento. Se não tem energia, o seu movimento vai reduzir, certo? Ou às vezes você gasta energia em algo que realmente não faz você florescer e prosperar. Por exemplo, Diva, tenha a meta de empurrar sua mão para cá. Ela vai ter a meta de empurrar a mão na minha direção. Então ela está usando uma energia. Só que aí eu vou fazer ela gastar energia olhando para trás. Lá é o passado, lá é a mente reativa. Então a mente reativa faz o quê? Alguma coisa acontece aqui e joga a pessoa para trás. Tenta vir para frente, joga a pessoa para trás. Vem para frente e joga a pessoa para trás. Entende? E lá, digamos, que fosse um passado. Então a questão no caso dessa mulher aí que ela mencionou, sobre o caso dela. Dos filhos, do marido, de casa, das coisas que acontecem no dia a dia depois do casamento. Qual é o ponto maior aí? Aí as pessoas começam a falar, não, é melhor não casar, é melhor não ter filho, é melhor não. Nenhuma vida é legal se você só decide parar, não vou fazer mais nada. Você vai virar um objeto, porque quem não faz nada é um objeto, né? Só que o ponto maior é o quanto a vida, o dia a dia ali, depois do casamento, depois de um filho chorando, e eu tô falando por experiência, essas coisas começam a trazer o seu passado sem você se dar conta. Você passou por uma dor quando você era criança, uma ou umas. Você passou por uma infância, pode ter sido fácil, pode ter sido difícil. Você passou por um parto, onde você, obviamente, nasceu e havia dor ali. Então tem muitas coisas que você passou das quais você não se lembra. Não é porque você não se lembra que essas coisas não vêm à tona. Então, o próprio nascimento do seu filho, para as mulheres aí que tiveram filhos, o próprio casamento, outro universo, outra pessoa, começa a trazer as experiências do passado
e você fica lutando realmente com isso. Isso é tão verdade que você já deve ter conhecido alguém ou passou pela experiência de às vezes tá no casamento, tá infeliz, entra no outro, muito legal no início, mas depois não é legal. Por quê? Porque a pessoa não tem conhecimento, a pessoa não tem ferramenta para lidar. A mente ativa vai com você onde você vai. Se é no primeiro, no segundo ou no terceiro casamento, se é na rua 1, na 2 ou na 3, não importa onde você está, para onde você queira fugir. Você tem uma mente que está aí com você. E muitas vezes, quando as coisas são novas, a mente ativa ela não aparece. Só que o dia a dia vai começando a trazer experiências do passado. Quando você sabe o que é muito mais fácil você resolver. Por exemplo, um dia a pessoa bateu o carro. Depois ela ficou com medo de dirigir. Mas ela pensa, foi porque eu bati o carro. E ela luta um pouco contra isso e vai que vai. Mas e aquilo que você não lembra? Porque isso realmente é o pior. Isso suga a sua energia de tal forma que parte da sua atenção está no passado e é muito pouca a sua atenção que está aqui em tempo presente. O que causa isso? Quais são as consequências de você ficar com a sua atenção, com a sua energia voltada para o passado? Você fica mais fora de tempo presente. Você faz coisas que você realmente não queria. Escolhe o trabalho errado, vive aí e fica frustrado ou frustrada fazendo uma coisa que você não queria, às vezes 8 horas por dia ou mais. Você se casa com a pessoa que vai justamente despertar o pior em você. Vai ser aquela pessoa que vai assim ser a úlcera, sabe? Fazer assim na sua ferida e fazer sua mente ativa ficar mais forte ainda. Então você toma as piores decisões por coisas que você nem compreende. Por quê? Porque não conhece a mente, porque não está preparado para conhecer o comportamento humano, para diferenciar o que é uma mente ativa, o que é uma mente analítica. Que a analítica é a parte que resolve os problemas, não que cria, né? Então, tudo isso no passado começa a sugar a sua energia. E aí você começa a achar que o problema foi porque você casou. Então, mulher não presta, mulher é chata. Ou homem não presta, homem tudo pilantra. Ou filho é muito pesado. Gente, pela lógica, então assim, ninguém viveria. Se a pessoa for viver, casar não presta, ter filho não presta, marido não presta, trabalhar não presta, ela é essa cadeira aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo a cadeira. Mas é um objeto, porque um objeto não faz nada, um objeto não cria, um objeto para. E nós nascemos para estar em movimento, para criar um movimento, para causar coisas. E de preferência coisas boas, para nós e para outros. E se não está sendo assim, a mente reativa está ganhando na frente, ó, há muito tempo. Por quê? A pessoa não tem informação. Aí, igual a Diva falou, essa é uma informação de utilidade pública. É simples que dói. Não importa sua religião, não importa seu nível de escolaridade, seu nível social. A mente ativa está em todas as pessoas. Você tem uma mente. Você tem uma mente. Quer provar? Fecha os seus olhos e vê as imagens que vêm. Eu vou pedir para você 3 imagens. Um gato, um elefante e uma flor. Certo? Você não precisa estar vendo isso. Tem os quadros de imagem. Então a mente existe, você está vendo aí esses quadros de imagem? O conjunto desses quadros de imagem é a mente. Porém, tem alguns que você não tem controle. Tem alguns que você puxa. Quer ver um outro exemplo? Você está escutando uma música que te lembra na época da escola, qualquer coisa. E te lembra, de repente, um namorado, uma namorada, alguém que você perdeu. Ou a sua mãe morreu, então traz aquela dor de volta. Então, até aí você ainda lembra. Mas tem muita coisa rolando na sua mente. Você tem certas reações agora que tem presente e você nem sabe por quê. E você perde muita energia com essas coisas do passado. Não vejo outra forma de resolver se não for tendo consciência, que é através de treinamento, livro, lendo. E você vendo por si mesmo. Não só acreditando no que a gente está falando aqui, mas vendo por você e observando. Falando, meu, tem sentido, eu já vi isso acontecer. Entende? Então precisa. Devolvendo a sua liberdade também. Como? Tirando as cargas, ou seja, as dores, o peso, o choque da sua mente reativa. Então você vem fazer uma terapia, então tem que fazer a sua mente começar a soltar a informação de maneira muito adequada. Tem um método muito específico para você tirar as cargas dessa mente reativa. E aí você vai ganhando energia de volta.
Você vai tendo mais liberdade e entendendo o que se passa com você, o que se passa com seus amigos, conhecidos e com a humanidade. É verdade. Agora, uma coisa engraçada é, na vida real, você vê uma pessoa usar a mente reativa assim de uma maneira muito engraçada. A pessoa é obediente e submissa. É um amor de pessoa. Só que aquela pessoa está sob controle. Ela é daquela forma, mas não é uma atitude racional. Ela tem aquele padrão de comportamento. Daqui a pouco acontece uma situação. Aquela pessoa obediente e submissa vira um giraia. Daqui a pouco está atacando todo mundo, brigando com todo mundo. E as pessoas ficam, nossa, mas por que ele mudou? Não é que ele mudou. Acontece o seguinte, na mente reativa, o padrão é reagir. E na mente analítica, a pessoa analisa. Mas quando uma pessoa, ela é submissa, mas não é por análise, é por medo, ela vai reagir. Então não é porque uma pessoa é boazinha, ela não pode ter um padrão que vai assustar as pessoas e falar, nossa, aquela pessoa tá louca, aquela pessoa mudou demais, ela não era assim. Então é assim, a qualquer gatilho, qualquer coisa que acontece na vida que acionou a mente reativa, vai dar um start e a pessoa vai fazer o que ela tá programada para fazer. Se é matar um, ela vai matar, se for para brigar, se for para chorar, ela vai reagir. Então não é difícil ver a mente reativa em todos os locais. Se você for ver, existem milhões de pessoas nesse exato momento vivendo a mente reativa, com medo de um boleto, medo de dirigir, medo de morrer, medo de Covid, medo de tudo. Só que parece que é uma coisa normal. Parece que quando você encontra uma pessoa que confronta o medo e é uma pessoa racional, dá a impressão que aquela pessoa, nossa, ela é diferente, ela não tem medo de nada. O normal das pessoas não é ter medo e ficar apavorado. O normal seria viver a vida vendo como ela é, na verdade, na realidade. Não apavorada com qualquer coisa. Então, quando você vê uma pessoa com medo, ela está sob efeito da mente reativa. E não adianta você chegar na pessoa e falar, não tenha medo, as coisas vão melhorar, no fim vai dar tudo certo. Não é assim que funciona com a mente reativa. Se uma coisa começou errada, ela vai errada até o fim. Só vai resolver quando encontrar a solução correta. Só que as pessoas não buscam a solução correta. Ela busca maneiras de se proteger do medo. Protegendo como? Tomando remédio, se escondendo dentro de casa, evitando algumas coisas. A vida não é para viver evitando. Você tem que confrontar. Só tem uma forma, com conhecimento. Não tem outra forma. Exatamente. E o conhecimento está aqui. A Dianética, ela vem de sabedoria. Porque quando você sabe as coisas, você não é mais efeito daquilo. E a coisa mais horrível que tem é você ficar, nossa, mas eu não sabia. Se eu soubesse, eu não tinha feito. Eu não devia ter comprado aquele carro. Se eu soubesse que o cara que me vendeu era um carro roubado. Depois que está feita a coisa, está feita. Então, ou você leva uma vida observando, analisando, ou você vive a vida cegas e sendo prejudicado e pagando por isso. Exatamente. Vale lembrar que Dianética tem ferramentas, certo? E a terapia, como eu falei, que devolve para você a liberdade. As ferramentas são para aumentar a sua consciência. Quando você conhece Dianética, acabou todos os seus problemas? Lógico que não, gente, a vida já é um problema. Lógico, é um problema que vai acontecendo. A partir do momento que a pessoa tem um filho, e esse filho eu não sabia que chorava muito, passa a ser um problema. Como eu faço para o meu filho ficar mais calmo? Então, a pessoa tem ferramenta. O filho não dá trabalho, mas na pré-adolescência é um terror. Como eu ajudo meu filho? Ou a pessoa era solteira, ela tá bem, ela casou, ela não sabe lidar com o marido porque o marido pensa A, ela pensa B. Ela tem problema. Então, o problema é algo que são duas intenções opostas. Pode ver, você tem problema na vida? Parou para ver o problema? Observa aí que tem duas intenções opostas. Ou seja, um quer pro lado de cá, o outro quer pro lado de cá. Só que a própria vida, tipo essa matéria que nós temos, o corpo, tudo isso daqui, ó. Tipo, eu quero ser livre, eu quero voar, mas eu tenho a barreira material, então seria um problema. Então, Dianética
tem ferramentas para que você aumente a sua capacidade para você resolver esses problemas. Então não confunda que, depois que eu conheci a Dianética, nunca mais apareceu problema na minha vida. Lógico que não. Você não vive sozinho no mundo. Às vezes seu vizinho tem um cachorrinho e você adora animalzinho, o cachorrinho tá morrendo, né? E é um problema, tipo, como eu ajudo? Entende? Então qualquer coisa pode passar a ser um problema quando tem uma intenção diferente daquela que você gostaria. Eu gostaria de ver o cachorrinho feliz, e o cachorrinho tá morrendo, e o cachorrinho do meu vizinho, eu não tenho um cachorro, mas eu quero ajudar. Então não importa, entende? Então a ideia é que você se prepare. O problema da maioria das pessoas é que elas, quando vão entrar num campo de guerra, entre aspas, guerra, fazendo uma analogia, que é a vida, elas vão despreparadas e, às vezes, muitas querem criar condicionamento físico na hora do tiroteio. Aí tá lá você fazendo flexão, se preparando fisicamente, fazendo todo o treinamento no meio do tiro, entende? E aí você quer fazer isso em 1 hora. Então, às vezes a pessoa vem aqui e fala, uma sessão vai resolver minha vida? Há pessoas que já vê uma grande diferença. Tem pessoas que precisam de mais sessão. Como eu disse, essas são ferramentas, entende? Vai te fortalecer, vai te preparar. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma forma de lidar com a vida. Tem gente que é muito resistente a perceber que ela também é responsável pelo que acontece com ela. Normalmente a pessoa, quando é muito vítima, eu sinto muito pelas vítimas, mas elas têm mania de falar porque o outro, porque foi ele, porque foi aquele, foi aquele, foi aquele, foi aquele. Tá, que foi? Que seu pai te bateu a vida inteira, até seus 20 anos. Passou dos 20 anos, você tem que seguir a vida. Óbvio que eu compreendo que ser extremamente ativa é mais difícil para a pessoa, por isso a pessoa precisa de terapia. Porque ela contar a história da surra que ela levou por 20 anos, realmente não vai resolver nada. Fala para um, fala para outro, como a Dilma disse antes. Fala para as pessoas que às vezes nem tem forma de como ajudar. E às vezes põe você como mais vítima ainda. Que fica, nossa, tadinho, como ele foi cruel. E tem gente que ainda fica com ódio de uma pessoa que nem conhece. Quando na verdade, você, eu, a Diva, qualquer um, tudo que nós passamos de alguma forma, infelizmente, é duro engolir essa pílula, mas a gente mereceu. A gente se colocou naquela situação de alguma maneira. De alguma maneira. E aí, exemplo, um cara me roubou. Aí eu vou passar o resto da vida, não sai na rua e me roubou. É duro. A vida é difícil, pra não falar é fogo. Mas você precisa seguir em frente, você precisa ter ferramentas, você precisa ter consciência, precisa aumentar a liberdade. Senão você vai contar a sua historinha da Chapeuzinho Vermelho a vida toda e do lobo mau e vai ficar nesse disco e não vai mudar nada, você sempre andar naquela florestinha ali. Então, você tem uma solução, você tem uma forma. Tá doendo muito? Tá, eu tenho que me sair disso. Mas você pode fazer alguma coisa. Todas as pessoas nesse mundo, em algum ponto, passou por algo realmente que foi intragável, foi difícil, entende? Alguém fez. Eu já fiz coisa contra pessoas, pessoas já fizeram coisas contra mim, pessoas já fizeram coisas contra pessoas. E assim a gente segue a vida. Não teve ninguém que sentou aqui nessa cadeira de audição de terapia que é um santo. Não teve um santo aqui. Para começar, sendo humano já não é tão santo assim. Então, é muito importante que você evolua seu nível de consciência, que você melhore a sua capacidade para que você possa usufruir e desfrutar realmente da sua liberdade. Você realmente é livre, mas está preso a muita coisa. A gente tem ferramenta, eu particularmente, o pessoal que está na nossa equipe, a gente sempre tem treinamento, uma vez por semana, todo mundo se cuidando, tem que estar se cuidando, tem que fazer a manutenção, porque se você não cuida de você dia a dia, a vida tá fazendo assim, ó, pá! Então o que acontece? Se você não está subindo, você está caindo. É verdade. Se você não faz a manutenção de si mesmo, você está perdendo, porque todo dia tem coisa para resolver, todo dia acontece alguma coisa. Que as coisas que aconteçam, você possa prever e sejam coisas relacionadas à sua evolução, ao seu melhoramento. Mas se você não fizer isso,
você vai ser pego de forma desprevenida, vai acabar perdendo, vai ficar muito mal e vai ter um pouco mais de carga aí com relação a viver essa vida louca. E é verdade, viver a vida na mente reativa é como se você estivesse olhando no retrovisor de um carro e passa a vida olhando para trás. Quando na realidade você deveria olhar para frente. Só que as pessoas ficam com raiva do passado e com medo do futuro. E na realidade você tem que viver o presente. Mas para viver no aqui e agora, você tem que dar um jeito nessa mente reativa. Porque ela sempre vai te puxar para trás. E você vai ficar olhando a sua vida com o que te aconteceu e se nivelando por baixo. Você acha que você não presta, que você não nasceu para ser feliz, que você é pobre, que é isso, que é aquilo. Mas você não é suas experiências. Aquilo que te marcou, tem como dar um jeito nisso. A Dianética tem uma terapia, ela é muito inteligente. Ela faz você fazer as pazes com o seu passado e ver o futuro. Porque se você não fizer as pazes com o seu passado, olha, vai ficar uma vida inteira só reclamando. E o problema é que nem você se aguenta e nem quem está perto. Porque, olha, é uma história que vai ficar voltando na sua cabeça, você vai ficar falando. E não adianta você falar, não vai resolver. O que resolve é tomar uma decisão de melhorar. Não é nenhuma vergonha você procurar ajuda e ser um ser melhor. Não importa o que você já fez. Você já errou, já fez coisas que não devia, tudo bem. O importante é, resolva isso e vamos para frente. Porque se você não está melhorando, como a Luciana falou, você está piorando. Agora, a decisão de piorar e melhorar é sua. É, especificamente, exclusivamente sua. Bom, a semana que vem a gente vai falar sobre se você é uma pessoa do bem, será que o universo vai te recompensar? Tá fazendo bem, a pessoa bonitinha, fofinha. Como que o universo recompensa você? Será que recompensa? Então, esse vai ser o tema da próxima live, terça-feira, 20h45. Hoje a gente falou sobre o que suga a sua energia. Eu espero realmente que tenha ficado muito claro que a mente ativa faz você usar toda a força que você tem, todo o potencial para servir ela ficar mais forte para ela depois te esmagar, te matar aí por meio das doenças, entre outras coisas, ok? Obrigada pela sua participação. Nosso Telegram, gente, entra no Telegram, que tem uns áudios que eu só posto no Telegram. E vai ter uma série especial no Telegram especificamente, que é o dia do auditor falar. O que é o auditor? É o terapeuta de Dianética. Então, vai ser só no Telegram, tá? Então, entra lá no nosso Telegram, o Insta, obrigada aí por quem tá vendo, pra quem tá seguindo, pra quem vai seguir. Facebook, Dianética Scientology Brasil, YouTube, Dianética Scientology Brasil, nosso site www.dianeticadobrasil.com.br. Curta, comenta, compartilha, porque o mundo precisa de consciência para poder usar corretamente a liberdade. Eu conto com você para isso. Use você mesmo as ferramentas de Dianética e de coração espero que as lives estejam ajudando você. Até a próxima, terça, 20h45.